As entranhas de Galloway. O vento sopra com violência constante na costa de Galloway, no sudoeste da Escócia. Ali, entre as vilas de Girvan e Ballantrae, o mar parece sempre irritado. As ondas quebram contra os penhascos como se estivessem tentando arrancar pedaços da própria terra. De cima, o lugar parece apenas mais um trecho da costa escocesa. Rochas negras, capim duro e o Atlântico se estendendo até o horizonte cinza. Mas a cerca de 30 metros acima do mar, existe uma abertura discreta na pedra, uma fenda escura que poucos viajantes notariam, e ainda menos teriam coragem de se aproximar. A caverna de Ben-Ain Head. Dizem que ali vive algo pior do que piratas ou salteadores. Dizem que ali vive uma família. Estamos no início do século XV, ano aproximado de 1415. Enquanto o resto da Europa se consome em guerras religiosas e disputas de coroas, nesta parte esquecida da Escócia, o tempo passa de outra forma. Aqui, o tempo não é contado em anos, é contado em desaparecimentos. Viajantes que partem de Girvan rumo a Ballantrae, às vezes simplesmente não chegam. Comerciantes somem nas estradas costeiras. Peregrinos deixam para trás cavalos vagando sozinhos na trilha. Primeiro, as pessoas culpam o mar. Depois, culpam bandidos. Mas eventualmente surge um nome que começa a circular em sussurros nas tavernas: Sawney Bean. Ninguém sabe exatamente de onde veio. Alguns dizem que era filho de um trabalhador brutal. Outros afirmam que fugiu ainda jovem para evitar a forca por pequenos crimes. O que todos concordam é que em algum momento Sawney encontrou a caverna de Ben-Ain Head e decidiu nunca mais sair. Com ele estava uma mulher que as histórias chamam de a Bruxa Negra. Não porque praticasse feitiços conhecidos, mas porque havia algo profundamente errado em seu olhar. Algo que fazia até homens violentos preferirem atravessar a rua. Ali dentro da caverna, longe de qualquer aldeia, eles começaram a viver e depois começaram a caçar. A caverna era perfeita para desaparecer. Na maré baixa, algumas passagens podiam ser alcançadas pelo litoral. Quando o mar subia, a água escondia completamente a entrada inferior. Era como se a própria natureza estivesse conspirando para proteger o segredo. Nas noites sem lua, Sawney e sua companheira subiam silenciosamente pelos penhascos. Esperavam nas trilhas usadas por comerciantes e viajantes solitários. Uma emboscada rápida, um golpe, e então o corpo era arrastado para baixo, desaparecendo na boca da caverna. Lá dentro, nas entranhas da rocha, a escuridão era total. O ar carregava o cheiro de sal, umidade e algo mais pesado. A Bruxa Negra trabalhava primeiro. Ela não usava lâminas finas ou ferramentas elegantes. Em vez disso, usava pedras lascadas, dentes e mãos calejadas. O trabalho era metódico, roupa retirada, não por pudor ou luxúria, mas para que o couro não estragasse a carne. Cada pedaço era aproveitado, nada era desperdiçado. Partes eram consumidas imediatamente, outras eram salgadas e penduradas nas paredes da caverna, como um macabro armazém de inverno. O que não servia para a alimentação era jogado ao mar. Com o passar dos anos, o casal não permaneceu sozinho. Segundo a lenda, eles tiveram filhos, muitos filhos. E esses filhos cresceram naquele mundo subterrâneo, longe da luz do sol, empreendendo a única forma de sobrevivência que conheciam: caçar. Eventualmente, os próprios filhos tiveram filhos. Um clã inteiro nasceu ali dentro. Um clã que nunca viu uma cidade, nunca frequentou uma igreja, nunca aprendeu as leis dos homens. As histórias dizem que depois de décadas, mais de 40 pessoas viviam nas profundezas da caverna. Uma comunidade inteira adaptada à escuridão, movendo-se pelos túneis como criaturas do próprio penhasco. Alguns relatos afirmam que, quando encontrados anos depois, muitos deles mal sabiam falar. Outros dizem que seus olhos eram sensíveis demais à luz do dia. Enquanto isso, no mundo lá fora, o mistério crescia. Caravanas inteiras desapareciam. Objetos de viajantes apareciam ocasionalmente levados pela trilha.
pedaços de roupa, às vezes ossos. A paranoia começou a tomar conta das aldeias. Pessoas inocentes foram acusadas de assassinato, mas o verdadeiro horror continuava escondido dentro da montanha. Até que um erro aconteceu. Certa noite, um casal viajando pela estrada costeira foi atacado, mas desta vez o homem conseguiu resistir. Lutou desesperadamente enquanto sua esposa gritava por ajuda. Os gritos foram ouvidos por outros viajantes que passavam pela estrada. Quando chegaram, os atacantes fugiram para a escuridão da costa. E finalmente, alguém viu de onde eles vinham. A notícia chegou rapidamente às autoridades. Eventualmente, chegou ao próprio James da Escócia. A história diz que ele reuniu cerca de 400 soldados, acompanhados por cães de caça, e marchou até Benin Head. Os cães encontraram o traço quase imediatamente. Eles conduziram os soldados até a abertura da caverna, e então até o que havia dentro dela. Relatos posteriores falam de montanhas de ossos humanos, pedaços de carne preservados, pertences de centenas de viajantes desaparecidos, e uma família inteira que havia esquecido completamente o mundo lá fora. O destino do clã teria sido brutal e imediato. Durante décadas, pessoas desapareceram naquela costa. Comerciantes, viajantes, peregrinos. O mar devolveu apenas fragmentos, e a caverna ficou em silêncio. Porque em Galloway existe uma regra antiga, repetida em voz baixa pelos pescadores quando o nevouro cobre os penhascos. O mar guarda muitas histórias, mas algumas ele prefere nunca devolver. Comenta aqui embaixo. Se esse caso te deu arrepios, não esquece o like e se inscreve no canal para mais mistérios que a realidade não explica. Até a próxima!